Fala galera, se você não me conhece, eu sou o Ryo e eu sou o cara que vai te ensinar matemática para você conseguir mais ou menos 30 no Enem em apenas uma aula. A única coisa que eu quero que vocês façam antes de assistir isso daqui é assistir a minha aula de matemática básica, que eu já gravei aqui no canal também, é gratuito, porque você tem que ter uma noção de matemática para aprender o que eu vou falar aqui. A gente já vai direto para as explicações sem enrolação, tá certo? E caso você queira aprender matemática comigo, tem o Matemática 101, o link vai estar aqui na descrição. Bora lá. Tudo isso aqui é gratuito, tá bom? Primeira coisa, proporção. Então, o que é proporção? Como que a gente aprende proporção? Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Proporção é muito simples. Muita gente não entende quando acontece por proporção, mas a regra é bem simples, que eu chamo de dobro pelo dobro. Então, vamos supor que tem um exercício que ele diz que tem 100 gramas de farinha para 2 copos de água numa receita, tá bom? Se você já fez um bolo, você já deve ter visto alguma coisa parecida. Agora imagina que eu quero usar 500 gramas de farinha. Quantos copos de água eu tenho que usar? Esse tipo de problema, você sempre vai resolver com proporção. Tudo que for dobro pelo dobro é proporção. O que é dobro pelo dobro? Se eu dobrar a quantidade de farinha, eu dobro a quantidade de água que eu vou colocar na receita. Se logicamente, obviamente, a resposta for sim, então é a proporção. Então vamos lá. Como que a gente resolve? A gente sempre vai organizar por tipo. Então farinha de um lado, copo de água do outro. Isso aqui representa duas frações. Então 100 gramas de um lado sobre 500 gramas, certo? Igual que está ali. A gente vai igualar a 2. E o que a gente não sabe, a gente vai chamar de x. Então, você tem uma equação de primeiro grau. A gente chama de regra de 3 isso daqui, por quê? Porque para você resolver a equação de primeiro grau, você isola o x, então passaria multiplicando aqui, e o nosso 500 passaria multiplicando para o outro lado o 2, certo? Então, 100x é igual a 2 vezes 500, certo? Eu posso passar o 100 dividindo para o outro lado, eu vou fazer todos os passos para vocês que têm dificuldade de não terem dúvidas. Então, eu posso passar aqui dividindo. Posso dividir 500 por 100, ou seja, anular, simplificar esses zeros que estão aqui. Sempre que você vê um zero em cima da fração e o zero embaixo da fração desse jeito, sem soma, sem subtração, você pode simplificar desse jeito. Cortar um zero por um zero, outro zero por outro zero, tá? Números iguais também você pode fazer a mesma coisa. Então aqui a gente tem o quê? Vai dar 10. Então a resposta aqui seria 10 copos de água. Fácil, não é? Sempre vai aplicar o mesmo processo. Alinha as informações do mesmo tipo, transforma em duas frações, faz a equação de primeiro grau, ou regra de 3, como você preferir chamar, que é só você passar e sair multiplicando e dividindo, encontra o valor de x, acabou o exercício, beleza? Coisas que você tem que saber para ficar bom disso aqui também é saber simplificar frações, igual que a gente fez aqui. Então é interessante de você saber. Se fosse, por exemplo, 250 sobre 50, você poderia dividir aqui, simplificando aqui, e 25, você sabe que é 5 vezes 5, né? Então vai dar 5 aqui e acabou o exercício, beleza? Treina, fica bom disso daqui, para quando cair o exercício você já está preparado. Próximo. Proporção inversa ou inversamente proporcional. Quando a gente sabe que é isso daqui? Quando o problema é o dobro pela metade. Então, por exemplo, um carro a 100 km por hora demora 2 horas para chegar num lugar, certo? Então o carro está a 100 km por hora. Agora imagina que esse carro está andando a 50 km por hora. Quanto tempo ele vai demorar? Concorda que aqui a gente diminuiu pela metade o valor? Então, logicamente, se a gente está andando mais devagar, a gente vai demorar mais tempo, não é? Se a gente tem menos velocidade, vai demorar mais tempo. Metade da velocidade, o dobro do tempo, tá bom? Aqui no caso específico, deu metade, mas poderia ser outro valor, poderia ser, sei lá, 60 km por hora. Vamos fazer com 60, só para não ficar metade e ficar muito idiota? Né? Porque se fosse metade aqui, a gente sabe que é 4 horas. Acabou o exercício. Porque metade pelo dobro, né? Dobro de 2 horas, 4. Então, vamos fazer com 100 e 60. Como que a gente resolve? De novo, escreve a nossa fração, iguala. Só que agora, ao invés de colocar 2 e o x embaixo, para a gente conseguir inverter essa lógica que tem aqui, a gente vai inverter a outra fração também. A gente vai escrever o x em cima
E o 2 que estava em cima vai para baixo. A gente inverteu a nossa segunda fração. E aí a gente resolve do mesmo jeito, tá bom? Então aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 2 e multiplicar ali. Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 100 dividido por 60. É igual a x. Cancela, cancela. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Então eu posso cancelar, cancelar. Vai dar 10 sobre 3 igual a x, que dá mais ou menos 3,3 horas de viagem. Tá bom? Então isso daqui é proporção. Proporção é a matéria mais importante do Enem. Estuda esse cara. E proporção ela resolve porcentagem, resolve escala, resolve mudança de unidades. Tudo você faz com proporção, porque são problemas de dobro pelo dobro. Exemplo rápido. 10% é igual a R$200. Se eu dobrar a porcentagem e for para 20%, concorda que vai dobrar também a quantidade de valor? Não é? Se eu dobro o desconto, dobra o valor descontado. Então, por exemplo, se fosse 20%, seria R$400. Beleza? E para eu resolver isso daqui, como é que eu faço? Mesma coisa. 10 sobre 20 igual a 200 sobre x. Resolve. Então, é uma forma de você resolver porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é a mesma coisa que o valor, né? Então, 10 dividido por 100. Por isso chama porcentagem, porcento, tá? Então, você pode fazer ou por regra de 3, ou você pode fazer desse jeito aqui. Então, por exemplo, 10% de 120, tá falhando aqui, é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 120. E aí você pode cancelar, 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 e aí você sabe que dá 12. Bem fácil, né? Escala. O que é uma escala? Escala é a gente dizer que para cada centímetro, por exemplo, de um mapa, ele corresponde a 100 centímetros de uma escala real. Então a gente está comparando miniatura, né? Miniatura com real. Alinha as informações. Se eu tenho 10 centímetros da miniatura, eu vou ter quanto? X da real. Resolve por regra de 3 e pronto. Tá bom? Então, proporção é isso daqui, que é a maioria da matéria que você vai precisar para resolver a prova do Enem. Se você conseguir isso daqui, você consegue já mais ou menos umas 10 questões você consegue resolver com proporção. Próxima matéria de boas. Média, moda e mediana. Vamos começar pela moda. Moda é o cara mais fácil de saber. O que é moda? É o que mais está acontecendo. É a tendência das coisas acontecerem, certo? Com muita repetição. Então, nesse exercício, ele pergunta qual que é a média, moda e mediana dessa seguinte tabela aqui. Tem uma sala com uma quantidade de alunos e cada um tirou uma certa nota de matemática. Só que houve repetição dessa nota. Então, por exemplo, 3 alunos tiraram 4 em matemática. 4 alunos tiraram 6, 2 tiraram 8, 1 tirou 10. Então, qual que é a maior... Qual que é a moda no caso? A moda não é a quantidade de alunos. A moda é a nota. Qual que é a nota que mais está se repetindo nessa turma? Então, o que mais está se repetindo é o quê? Essa que tem 4 alunos, então seria a nota 6. Então, a nossa moda é 6. Beleza? Fácil pra caramba. Média agora. O que significa média? Significa você somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, aqui a gente tem uma soma do quê? De 4, 6, 8 e 10. Concorda? Então, se fosse média normal, excluindo isso daqui, sem aquela outra informação, só com essas notas, você calcularia a média assim. Todos os valores somados dividido por 4. Tá bom? Só que nesse caso é um exercício um pouquinho mais complexo. É uma média ponderada. Ou seja, tem uma repetição, tem um peso. Então, a nossa nota 4, ela vai ter um peso 3. Ou seja, ela está se repetindo 3 vezes. Multiplicação na repetição? Então, tem 3 vezes a nota 4. Tem 4 vezes a nota 6.
tem 2 vezes a nota 8 e tem 1 vez a nota 10. Quantas? A gente vai dividir pela quantidade agora de elementos. Qual que é a quantidade de elementos? 3 mais 4, 7, mais 3, 10, certo? Então tem 10 alunos nessa turma. Essa é a quantidade de elementos. Você só tem que ter capacidade de discernir que aqui não é a quantidade de notas. E aqui em cima são as notas, só isso, né? Cada problema vai ser diferente, claro. Não vai ser sempre com alunos e notas. Pode ser alguma outra coisa. Então você tem que distinguir o que são os pesos, as repetições e o que são os valores realmente. E aí a gente vai fazer a nossa conta. Ó, bem fácil de fazer essa conta, tá? Eu não fiz ainda, eu acho que é fácil. 3 vezes 4, 12. Se você quiser ser rápido em matemática, tenta pular etapas dos cálculos. Por exemplo, uma pessoa normal, em média, mediana, medíocre, faria como? 3 vezes 4, 12. Ela reescreveria aqui embaixo, 24. Não tem necessidade disso. Você pode usar o papel para rabiscar do jeito que você quiser. Então, aqui dá 24, aqui vai dar 16 e aqui vai dar 10, né? Vou escrever 10 aqui só para facilitar. Somando tudo aqui, a gente pode fazer o seguinte. 24 mais 16 dá 40, olha. 40 mais 10 é 50, 50 mais 12 dá 62, né? Então, a nossa média vai ser 6,2, beleza? Ok, se eu não cometi nenhum erro, é isso daqui. Mas o que importa é a matéria que eu estou passando para vocês. Mediana, o que é mediana? A mediana são os... Se a gente pegar todas as notas, a mediana seria a nota do meio. Então, aqui nesse caso, desse exemplo aqui, a gente pegaria essas 2 notas do meio e calcularia a média, dividiria por 2, tá bom? Obviamente, se a gente quer a nota do meio, a gente tem que ordenar essas notas. Então, aqui nesse exercício seria assim. Eu tenho a nota 4, 4, 4, 6, 6, 6, demônio, 6, 8, 8 e 10, certo? Eu tenho 3 notas 4, 4 notas 6, 2 notas 8 e 1 nota 10. Ordenadas, do menor para o maior, porque se for fora de ordem não faz sentido pegar o do meio, gente, é só usar 10 de QI que você descobre isso daqui sozinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer as notas do meio. A gente pode fazer assim, a gente pode excluir de cada canto, um por um, até descobrir quais são as notas do meio. Então, agora deu 6 e 6, tá? 6 mais 6 dividido por 2, obviamente dá 6. Então, 6 seria a nossa mediana, tá bom? Você não precisa fazer desse jeito também. Você pode fazer por aqui. Por exemplo, eu tenho 3 notas aqui, concorda? 3 notas aqui. E aqui eu tenho 3 notas também. E eu sei que elas estão nas pontas da minha sequência. Então, essas notas anulam essas daqui. Aquelas 3 iniciais vão anular as 3 maiores. Só vai sobrar os 6 no meio. Então, a resposta vai ser 6. De mediana. Se você conseguir entender essa lógica, aplica. Se você não conseguir, faz do jeito mais manual que eu fiz antes. Mas isso aqui é uma dica de velocidade para você conseguir fazer essa conta. Ao mesmo tempo que eu estou te ensinando a matéria, eu estou te passando vários bizus que talvez, se você perceber, se você aprender, você vai acelerar muito a sua resolução de questões nas provas. Próxima matéria, então. Funções. Tá? O que é uma função, gente? Função é uma relação que existe entre 2 números em uma relação de causa e efeito, entrada e saída. Geralmente as funções, elas vão depender, a gente sempre vai nomear elas assim, f de x. F de x é alguma coisa mirabolante depois. Por quê que a gente chama f de x? Porque esse cara aqui, ele vai variar dependendo da situação. Então, geralmente, esse x, você pode colocar o número que você quiser aqui dentro. Imagina que isso daqui é uma caixinha. É uma caixa. E aqui você pode colocar o quê? Você pode colocar 0, você pode colocar 1, você pode colocar 2, você pode colocar 5, você pode colocar quanto você quiser. O objetivo da função é ver como essa fórmula reage ao valor de dentro que você colocou, tá certo? Vamos ver esse exercício que vai ficar mais claro. Ó. Uma academia cobra R$50 de matrícula, ou seja, você paga uma vez só. E R$100 de mensalidade, ou seja, você paga todo mês.
qual que é a função que descreve o valor gasto por aluno por mês? E qual que é o gráfico que representa essa função? Então, olha só, vamos pensar o seguinte. A gente tem, então, uma função, certo? E nessa função, o que vai acontecer? A gente vai pagar uma vez só o valor de 50, concorda? 50 reais uma vez só. Beleza. Além de 50 reais, a gente vai pagar 100 reais por mês. Então, o mês é o que varia na nossa função. Ou seja, o x da nossa função é um mês, quantidade de meses. Então, se eu colocar o número 1 aqui, ou seja, um mês, quanto que eu vou pagar em um mês só de academia? 150, certo? Um mês de mensalidade mais a matrícula. Se eu tiver nessa academia 5 meses, quanto que eu vou pagar? 5 meses, 5 vezes 100, que dá 500, mais a matrícula que eu paguei lá no começo do ano, 550, concorda? Então isso é uma função bem simples, a gente usa isso o tempo inteiro. Função é a coisa mais importante que tem na matemática, na minha opinião. E na escola eu não entendia a função, não entrava na minha cabeça para que servia isso daqui. Porque você não quer descobrir o x, para que você vai fazer uma função, né? Mas é bem importante, tá bom? Então, o que significa? Que para cada mês que eu tiver, ou seja, eu vou... sempre que a gente falar para cada em matemática, é multiplicação, tá? Você está repetindo aquele valor. Então, a gente vai pagar 100 reais. Tá? Se eu reescrever isso daqui, vai dar quanto? Vai dar 100x mais 50, concorda? Então, se eu tiver no primeiro mês, eu vou pagar 100 mais 50. Se eu tivesse no segundo mês, eu ia substituir 2 aqui, ia pagar 200 reais mais 50 da matrícula inicial, né? Isso aqui seria o valor total pago, beleza? O valor gasto por... Não, descreve o valor total. Tá? O valor total gasto pelo aluno. Desculpa, estava escrito errado ali. Beleza, então seria essa fórmula aqui. E ali nas opções que a gente vê que tem várias opções e elas não estão corretas, né? A fórmula correta seria a que eu escrevi aqui. Então seria essa letra aqui, ó. Caramba, odeio o Photoshop, mano. Seria isso daqui. 100x mais 50, né? Então assim, vamos analisar as outras fórmulas aqui. A gente sabe que não são valores fixos. Por quê? O y aqui seria o valor total, o x seria o número de meses que a gente pagou. Então aqui não tem relação com os meses que a gente fez, né? Então isso daqui não pode ser. 150x não pode ser, porque a matrícula é só uma vez, e aqui eu estou pagando todos os meses, eu não quero pagar mais que nem idiota. Aqui na terceira, a gente está falando que a matrícula está sendo paga todo mês. Cada mês a gente está pagando a matrícula, e 100 reais de mensalidade foi uma vez só, não faz sentido, né? Então, também exclui, beleza? Então, a gente tem essa fórmula aqui. Agora, vamos olhar os gráficos do lado. O que eles significam? Significam que aqui a gente tem o valor pago e aqui a gente tem o tempo, beleza? Que foi percorrido. Então, no primeiro gráfico, o que quer dizer? Que logo no início a gente começou no primeiro mês pagando 0 reais. E aí a gente foi pagando gradualmente por mês a mesma quantidade, o que não é verdade. No primeiro mês a gente pagou 50 reais. Aqui a gente tem escrito que a gente começou pagando 100 reais no primeiro mês, o que também não é verdade. Na verdade, todos esses gráficos aqui são mentirosos. Aqui no mês 0, né, antes de começar, a gente pagou 50, aqui seria o mais lógico para ser o correto. E nesse gráfico aqui, a gente não tem, na verdade, não tem nada parecido com isso, porque aqui está dizendo o seguinte, que no primeiro mês todo a gente não pagou 50 só, e depois de algum tempo a gente começou a pagar algum valor. Em realidade, se você for pensar nesse tipo de coisa, nenhum desses gráficos está certo. Eu vou mostrar para vocês como que seria o correto, pensando agora, né? Que eu pensei agora que eles estão bem errados. Quando o nosso mês é 0, ou seja, a gente não começou a estudar ainda, a gente está pagando 0 reais. Certo? Isso seria o correto, teoricamente.
No primeiro mês, o que acontece? A gente vai pagar o quanto? 50 mais 100 reais. Então a gente vai pagar aqui, ó, 150. Foi para 150. No segundo mês, o que vai acontecer? Agora vai aumentar 100. Então vai para 250. Então o que vai acontecer? Ele vai dar uma queda aqui, ó, e aí vai continuar, né? Então no primeiro mês ele vai ter uma reta, um ângulo maior, ele vai estar mais para cima e depois ele vai aquietar, ele vai ficar mais barato. Assim que seria o custo na academia, né? Então quando você paga a matrícula sai mais caro e depois ele vai ficando mais barato, beleza? Só para essa questão seria anulada no Enem, né? Eu vou dizer que não foi uma das melhores questões que eu poderia ter feito. Vamos fazer a PA agora, então, para a gente aprender. Isso daqui, cara, cai 1 ou 2 vezes por ano no máximo, mas é fácil de resolver. Por quê? Porque a PA é a mesma coisa que função, vocês vão ver. O que é uma PA? Uma progressão aritmética. Tem aritmética e progressão geométrica. No Enem nunca cai geométrica, sempre vai cair aritmética. Porque a geométrica, na verdade, eu diria que, cara, não tem nem por que estudar, porque não tem como você ficar calculando na mão as coisas. Os números ficam muito grandes, né? E é mais fácil até você fazer na mão do que sabendo fórmulas. Enfim, PA. O que é uma PA? A gente tem uma sequência de números, certo? E essa sequência, ela começa num valor inicial e ela vai aumentando sempre seguindo um padrão. Então, no nosso exercício, olha só, um jovem começou com R$3 no banco. Então, R$3 é o valor inicial. Quando ele começou a fazer bicos. No segundo dia, ele terminou com R$8. E no terceiro, ele terminou com 13. E assim sucessivamente. E o que significa? Ele está ganhando R$5 por dia. Então, todos os dias ele soma R$5 fazendo bicos. Então, é uma progressão aritmética, certo? Isso vai continuando indefinidamente. Até que, em algum dia, ele ganhou R$213. Certo? Ou seja, o exercício quer saber quantos dias ele demorou para ganhar esse valor, essa quantidade. Tá? Como que a gente faria do jeito normal? Vou te ensinar o jeito normal, vou te ensinar o jeito do Rio. O jeito normal é você decorar uma fórmula. Qual que é essa fórmula? P de N é igual ao primeiro elemento mais N menos 1 vezes R. Então você tem que decorar essa fórmula para saber isso daqui. Né? Ou seja, você vai preencher 3, aqui vai ser 5, e o N a gente não sabe quanto que é. Então é N menos 1 mais, e vai dar R$213 no final das contas, beleza? Se a gente fizer a multiplicação que dá 5N menos 5, 3 mais 5N menos 5 vai dar menos 2, né? 5N menos 2 é igual a 213. 5N é igual a 215. N vai ser igual a quanto? 42, 43. Certo? Fazendo essa divisão. Ah, Ryo, como é que você fez a divisão tão rápido? Por que pareceu fácil? Porque eu penso assim. Aqui eu consigo pensar em 20, né? 20 dividido por 5 dá 4. Então eu sei que vai dar 4 aqui. Sobrou 15. 15 dividido por 5 dá 3. Então dá para fazer de cabeça, né? Essa divisãozinha, que é mais simples, tá bom? Então assim você chega no resultado. Você conseguiu descobrir que a quantidade de dias foi 43. Só que, olha só, se a gente fizesse isso aqui com função, como é que seria? Tem uma função. Na minha função, o R$3 é fixo, então vai ser 3 fixo. E os R$5 depende da quantidade de dias, que é o x. Então deu isso daqui, que é igual a 213. Se eu fizer a conta, dá 5x igual a 210, x igual a 42. Por que deu diferente? Porque o único segredo que pode te confundir e pode até fazer você errar, é até perigoso você fazer isso daqui sem saber, é o seguinte: a nossa função ela começa com x igual a 0. E quando a gente fala de progressão, o n ele vai começar com 1, sempre vai ser primeiro termo, nunca vai ser termo 0. Ou seja, para a gente compensar essa diferença, a gente tem que somar mais 1 aqui.
que daria 43. Então esse aqui seria o jeito mais fácil de você fazer com a nossa fórmula de função, beleza? Uma questão agora de sistemas para a gente aprender essa matéria. O que é um sistema de equação? É basicamente várias equações, são várias equações onde as incógnitas, as letras das equações são conectadas, elas têm o mesmo valor, né? Então, ao invés de ter só uma equação com um valor de x, a gente vai ter x e y em duas equações. E aí a grande questão é, isso aqui é um quebra-cabeça para a gente ver como que a gente pode fazer para resolver esse problema. Eu vou te explicar melhor nesse exercício. Ó. Maria gastou R$200 comprando 2 camisetas e uma calça. João gastou 250 comprando uma camiseta e 2 calças. Sabendo que as camisetas custam X e as calças custam Y, calcule quanto custa cada uma, né? X ou Y ali, o preço das roupas. Então vamos lá. A Maria, ela gastou R$200. Isso aqui simboliza que é um sistema, tá? Que essas equações estão conectadas. Então ela gastou R$200 e esses R$200 vieram com 2 camisetas, certo? Que custam X e uma calça que custa Y. E aí foi o João lá e ele gastou 250. Como que ele gastou? Ele gastou comprando uma camiseta e 2 calças ao invés disso. Como que a gente resolve esse tipo de problema? O jeito mais simples é você fazer por substituição. O que é isso? A gente vai... desculpa, aqui não é igual, né? O que é mais? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar uma das incógnitas e aí depois a gente vai substituir na outra equação. Então a gente sempre escolhe uma delas. Então, por exemplo, se eu escolher a primeira, eu vou querer isolar a mais fácil de todas. Sempre eu vou querer isolar a mais fácil. Então, y, eu posso falar que é a mesma coisa que 200 menos 2x. Concorda? Então, passei para lá, isolei o y e cheguei nessa quantidade. Beleza. Se eu pegar a segunda equação agora e eu substituir, ao invés de y, eu colocar 200 menos 2x, o que vai acontecer? Né? Sempre coloque esse valor entre parênteses. Por quê? Porque o meu 2 ele vai estar multiplicando todos os valores que eu colocar aqui dentro, certo? Se eu não colocasse o parênteses, ele ia multiplicar só o primeiro. Ia ficar assim, ó, 2 vezes 200 menos 2x. E aí ia dar errado. É completamente diferente disso daqui, porque aqui eu faria 2 vezes 200 menos 2 vezes 2x, certo? Eu vou distribuir a minha multiplicação. Ok? Então vamos lá. Substituindo aqui, o que me restaria? 250 é igual a x mais 400 menos 4x. Se eu continuar resolvendo, eu vou continuar resolvendo aqui, certo? Se eu continuar resolvendo isso daqui, eu posso jogar o 400 para o outro lado, digamos assim, ficaria menos 150. E desse outro lado ficaria x menos 4x dá menos 3x, certo? Menos dos dois lados. Eu posso dizer que os dois lados são positivos, então, dá na mesma. E aí eu posso dividir por 3 e ficaria 50 igual a x. Tá? Então é só resolver uma equação normal aqui, depois que a gente fez esse processo. Temos o valor de x, agora o que a gente faz? A gente substitui na primeira. Então é um processo seguinte. Você começa em uma das equações, comecei na primeira, aplico na segunda, obtenho o valor, e aí eu posso aplicar na primeira ou na segunda, tanto faz. Mas né, você sempre faz a substituição numa sequência tipo isso. Isola na primeira, aplica o valor na segunda. Ou isola na segunda e aplica na primeira. Se tiver 3 variáveis, você pode fazer o mesmo processo, só que vai ter mais etapas. Então, se eu substituir aqui 2 vezes 50 dá 100, 200 menos 100 dá y igual a 100, certo? E aí a gente faz a prova real. O que é a prova real? É testar se o valor realmente está batendo. Então, se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 50 dá 100, mais 100 dá 200. Então, bateu a primeira equação.
Se eu fizer aqui agora, 250 é igual a 50 mais 2 vezes 100 dá 200. 250 também, bateu, tá certo? Então esse daqui seria o jeito mais fácil de resolver esse tipo de problema, tá? E existe um método de soma, de divisão, de soma e subtração, desculpa. Só que, cara, eu acho que se você souber só esse método e focar em ficar muito bom nesse método aqui, você não vai ter tanta dificuldade assim, tá? Coisas que você pode entender também dos nossos sistemas. Alguns casos acontecem, por exemplo, de um sistema ele ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. X mais, sei lá. Imagina que você tem um sistema assim. O que significa? O que você pode fazer aqui? Aqui não vai dar certo, tá? Mas é só um exemplo. Como você tem os dois lados iguais, você pode falar que esse cara também é igual a esse, concorda? Se 2x menos y é igual a 10 e x mais y é igual a 10, então 2x menos y é igual a x mais y também. Certo? E aí você pode fazer a conta aqui. Esse daqui foi só um exemplo, mas não é para ele funcionar, mas só para você entender que muitas vezes no Enem cai isso daqui. De você igualar um dos lados e fazer algum esquema desse, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Trigonometria. Fácil. São 4 fórmulas que você tem que saber. Que é mais ou menos 2 fórmulas, na verdade. A gente vai saber Pitágoras, que é o quê? Cateto ao quadrado igual a soma dos... hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, que é isso daqui. Certo? O cara isolado é sempre hipotenusa. E o que é hipotenusa? O que é um triângulo retângulo? Né? Vamos começar do início, sem pular partes. Vamos fazer uma introdução à geometria para vocês. Figuras geométricas são o quê? São figuras de pelo menos 3 lados. Então começa do triângulo e a cada lado que a gente vai aumentando, vai virando outra forma. Então quadrado, pentágono, como é que faz? Hexágono e por aí vai, tá bom? Essas figuras elas têm elementos. Quais são os elementos? Os lados ou arestas, tá? A gente tem os vértices ou as pontas aqui, da onde que vão surgir ângulos, que é essa abertura entre uma reta e outra, são os ângulos. E a gente tem também, o que mais que a gente tem? Por enquanto só, tá? Vamos falar só disso daqui. Então, a figura principal da geometria, que a gente vai trabalhar sempre, é o triângulo retângulo, que é esse triângulo que tem em um dos lados, em um dos ângulos, desculpa, 90 graus, que é representado por esse quadradinho. Por que esse triângulo é tão importante? Porque ele está em todo lugar. E o Pitágoras descobriu a seguinte regra, que se você pegar e você pegar esse lado aqui e fazer o quadrado, ou seja, pegar essa medida do A e fizer o quadrado, fizer um quadrado ali, 1/6, se você fizer um quadrado e aqui você fizer um quadrado, a soma desses dois caras aqui vai ser igual ao quadrado desse outro lado, que é a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá? E esse cara aqui é o cara importante do nosso triângulo retângulo, tá? E o que a gente faz com isso? Vamos supor aqui nesse exemplo aqui, vamos usar a nossa hipotenusa aqui. A gente tem o seguinte, a gente tem dois catetos, que são os caras que não são hipotenusa. A gente tem aqui um ângulo reto, tá? Embora isso daqui seja um retângulo, se você dividir o retângulo no meio, assim, na diagonal, você forma dois triângulos retângulos. Que aqui no nosso caso, tem o quê? Deixa eu refazer ele. Formaria isso daqui. 4, 2 e a diagonal, tá? A letra tanto faz, tá bom? Eu coloquei D aqui, mas seria correspondente ao nosso A. Então, a nossa diagonal ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 16 mais 2, 4, desculpa, que dá 20, né? Então, diagonal ao quadrado é igual a 20. Diagonal, para resolver isso daqui, a gente faz tudo em raiz de 20. E agora que deu raiz de 20? Já vou te ensinar uma coisa nova. Quando você tem a raiz de 20, o que você vai fazer agora?
você vai decompor esse número em números primos. Então, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4, vezes 5, concorda? 4 vezes 5 dá 20, 4 é 2 vezes 2, então é a mesma coisa que isso daqui, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada, e você tiver dois números multiplicando repetidos, ele vai dar ao quadrado, que é a mesma coisa que isso daqui, ó. A gente pode escrever assim também, mesma coisa. E o que acontece? Eu posso cancelar isso daqui com isso daqui. Então, ficaria 2 raiz de 5. Então, eu vou transformar aquilo lá nisso daqui. Isso daqui você tem que saber para o Enem também, tá bom? Simplificar raízes. Então, pega algum número e tenta fazer isso daqui para você praticar. É um exercício que você tem que fazer. Beleza? Então, isso daqui seria o teorema de Pitágoras. Assim que você resolve. Então, a nossa medida de D dá 2 raiz de 5. Tá. Primeira parte. Pitágoras é fácil, por quê? Porque a gente tem dois lados e uma incógnita, e um desconhecido. Só que na trigonometria, o resto, seno, cosseno e tangente, para que ela serve? Ela serve quando a gente tem um lado só e não dois. Só que em compensação a gente vai ter um ângulo. Então nesse exercício aqui a gente tem um ângulo, 60 graus. Só que você vai falar, Rio, mas cadê o triângulo retângulo? Porque só funciona com triângulo retângulo, teoricamente, nesse nível do Enem. Então a gente vai pegar isso aqui e a gente vai dividir no meio. Tá? Então a gente vai ter um triângulo agora, que foi dividido no meio, que vai ter um ângulo de 30 graus, certo? Metade de 60. A gente vai ter um lado x, e aqui vai ter metade daquilo ali também, que vai ser 5. Beleza? Então a gente tem aqui um triângulo retângulo. Ele sempre vai aparecer nos nossos problemas. E agora como é que a gente resolve? Você vai lembrar o seguinte, de Coca-Cola, tá? Então, Coca. Lembra da sequência, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente. Você nunca vai lembrar de cosseno, seno, tangente. Sempre seno, cosseno, tangente, nessa ordem. Para você fazer tudo, tá? E nessa ordem, o que vai acontecer? O seno vai ser o có sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é oposto e adjacente? Tá vendo esse ângulo? Qual que é o lado oposto a ele? É esse daqui, que não está encostado nele. O que é adjacente? É que está encostado nele. Esse cara aqui é hipotenusa, porque ele está oposto ao nosso ângulo reto. Então só pode ser esse lado aqui, beleza? Se a gente tem cateto oposto e a gente tem hipotenusa, qual das fórmulas que você vai usar? Seno. Beleza? É a única opção que tem essas duas variáveis. E aí na prova, como é que eu faço? Escreve isso daqui. Escreve isso daqui tudo. Na prova de trigonometria, quando eu estava no ensino médio, primeira coisa, eu recebi a prova de trigonometria e eu escrevia tudo isso daqui na prova. Porque eu sabia que eu podia esquecer. Então eu escrevia, logo assim, de cara. E aí não tinha como eu errar, né? Porque até o começo da prova eu conseguia lembrar, pelo menos. E de tanto escrever eu decorei. Olha que coisa idiota. Então beleza, cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos lá. Cateto oposto sobre hipotenusa. Você vai escrever isso aqui. O ângulo é de 30 e a gente está falando de seno. Então, seno de 30, segundo a nossa tabela, vale meio. Essa tabela você vai decorar também. Tá? Tem a musiquinha para você decorar, é uma coisa que todo mundo já sabe, né? É batido já. E aqui você vai fazer a equação de primeiro grau, né? Como a gente tem aqui cateto oposto, não é cateto oposto, aqui é 5, certo? Que é o valor que a gente tem lá. Então, a gente vai ter o seguinte, 5 vezes 2 é igual a H, 10 é igual a H. Então, o valor aqui, né, valeria 10, o nosso x da questão. E é isso, seno, cosseno, tangente, acabou. Não tem, né? Trigonometria básica é isso daqui, que a gente precisa para a prova. Para a função trigonométrica tem mais coisa, mas o básico seria isso daqui, tá bom? E aí a gente cai na geometria. Geometria é muito simples, todo mundo decora um monte de fórmula, mas você não precisa decorar fórmula. Eu acho mais trabalhoso decorar fórmula do que encontrar os valores. Vamos lá, eu vou te mostrar por quê. Área do triângulo. O que é área? A área seria o preenchimento. Perímetro é a soma dos lados. Perímetro qualquer idiota consegue fazer, eu não vou te explicar como é que faz. É só você somar os valores, beleza? Agora, a área é o quê? É o preenchimento.
Ou seja, é a base vezes a altura dividido por 2. O grande problema é você descobrir qual que é a altura. Porque o que seria a altura? A altura não é isso daqui. Não é isso daqui. A altura é sempre perpendicular à base, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 com a base. Sempre, Rô. E se o triângulo for assim? Como que eu faço? Você vai puxar aqui, você vai encontrar um negócio perpendicular, tá? Então, se aqui a base for 4, você vai encontrar esse valor, olha só, triângulo retângulo de novo. Imagina que aqui vai ser 3, tá? Imagina que aqui é 4, imagina que aqui é 3 de altura. Como que a gente calcula, então? Base é 4, altura é 3, divide por 2, dá 6. Então, a área do nosso triângulo é 6. Acabou. É isso. Fácil pra caramba. Base vezes altura dividido por 2, tá? Essa daqui é a única fórmula que você tem que decorar. E não é que você tem que decorar, olha só o próximo conceito. Não é muito difícil. Se você pegar um retângulo ou quadrado, que é a mesma coisa, e dividir na metade, o que você vai ter? 2 triângulos. Qual que é a fórmula da área do retângulo ou do quadrado? É base vezes a altura. Então, a área do quadrado é base vezes a altura. A área do triângulo, que é metade do quadrado, é base vezes a altura dividido por 2. Pronto, não tem nunca mais como você esquecer sobre geometria plana. E é quase isso, acabou a geometria plana. Ah, não é só isso, tem outras fórmulas senhor, que pode aparecer. Trapézio, como que você faz? Divide no meio. Você vai ter a base menor, base maior. 2 triângulos para você calcular. E a mesma altura. Né? Então, se você calcular base vezes a altura dividido por 2 e base vezes a altura dividido por 2 e somar as duas áreas, você tem a área do trapézio. Beleza? Então, sempre vai ser isso daqui. Todas as figuras você vai encontrar triângulos. Se tiver, por exemplo, muitas vezes você pode encontrar o seguinte problema. Não sei a altura desse triângulo. Como que eu faço? Encontro o triângulo retângulo. Você vai ter um triângulo agora de medidas 3, 6 e altura. Isso aqui a gente já aprendeu a calcular em trigonometria. É até bom para você fazer o exercício aqui. Faz agora aí para você ver se você entendeu realmente, beleza? Isso aqui é para figuras geométricas com lados. O círculo é especial, porque é como se ele tivesse infinitos lados, ou nenhum lado. Quantos lados tem o círculo? Infinitos? Não sei. O círculo ele tem uma medida que é o raio. Então, isso daqui seria o raio, que vai do centro até a ponta. O diâmetro, ele vai de uma ponta até a outra ponta, passando pelo meio. Então, 2 raios é igual ao diâmetro, tá? Isso aqui não é uma fórmula, isso aqui é só um conceito. Beleza. Perímetro do círculo. Como que a gente calcula? O que seria o perímetro? Seria a medida dessa volta toda. É 2π vezes raio. Ou seja, π vezes diâmetro. Mesma coisa, tá? Por que eu digo mesma coisa? Porque às vezes ele te deu o diâmetro, você vai dividir por 2 para encontrar o raio e vai multiplicar por 2 para encontrar o perímetro. Não faz sentido, tá bom? Aí já faz direto. Área do círculo. πr ao quadrado, né? Sempre lembro de um francês, de boina e bigodinho. πr ao quadrado, tá bom? O que seria esse π? Se o exercício falar que ele vale 3, só substitui por 3. Se o exercício falar que ele vale 3,14, substitui por 3,14. Se o exercício não falar nada, deixa π, como se fosse x. Então, se der, por exemplo, 6π, deu 6π, acabou. Tá? Vai estar nas alternativas lá. E é isso. Geometria espacial. Tem 4 tipos de figuras geométricas espaciais. Quais são essas figuras? As figuras prismáticas, onde a gente tem uma base inferior, uma base superior, e a gente tem pilares ligando essas duas bases, que formam uma figura 3D. Essa figura ela pode ter como base quadrado, triângulo, o que for. O caralho é 4. E elas podem ter círculos também. Quando tem círculo, chama cilindro, tá? Então esse é um tipo de categoria. Essa categoria aqui é igual. Nos exercícios do Enem, ele nunca vai pedir para você calcular a área total. Ele sempre vai pedir para você calcular o volume. E o volume é o quê? É o cálculo da área da base
Você vai calcular a área dessa figura aqui, que a gente já aprendeu, e você vai multiplicar pela altura, que geralmente ele vai dar. Acabou. É isso. Agora, se a figura for piramidal, ou seja, se ao invés de ter uma base superior, tiver tudo ligando para uma ponta lá em cima, tipo uma pirâmide ou tipo um cone, certo? A fórmula vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. Então, área do triângulo dividido por 2, volume da pirâmide dividido por 3. Tá bom? E aí é só você calcular a área e multiplicar pela altura. Acabou o exercício. Caso, por um milagre, ele peça para você calcular a área total, o que você vai fazer? Você vai pegar cada figura que está presente aqui e você vai calcular a área e vai somar todas as áreas. Então não tem uma fórmula realmente. É só você contar e somar tudo. Tá bom? Então, com isso daqui, eu acredito que você seja capaz de tirar 30 em matemática. Se você estudar todas as matérias que eu passei, se você entender todas as matérias que eu passei, e se você praticar todas as matérias que eu passei para vocês, tá bom? Então, como que se faz isso daqui? Baixa a prova do Enem e faz as provas anteriores dos outros anos. Faz de 2023, faz de 2022, faz de 2021, faz de 2020, até você ficar bom, utilizando a teoria que a gente passou aqui. Se você não lembrar, dá uma olhada. Se você não souber, tem um cara que é muito bom, Curió, ele passa aulas super rápidas. Se você for mais devagarzinho, você pode assistir um professor mais, né? Ah, vamos lá, gente, vamos aprender, criancinhas, né? Aí você pode assistir também esses professores, né? Só que na reta final não te ajuda. Vamos acelerar. Se você quiser aprender matemática comigo, aqui na descrição tem o link do Matemática 101, que é o meu curso de matemática, tá bom? Caso você queira estudar comigo. Claro que não adianta você pegar o curso agora para prestar o Enem agora. Estou falando disso daqui caso você vá estudar para o ano que vem. Se você for interessado, quer estudar comigo, com a minha didática, tá ali, Matemática 101. Beleza? Super eficiente, produtivo, tamo junto, estudem e dá um gás agora que com certeza você vai conseguir uma coisa boa. Tamo junto, abraço, fui!